Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai uns aos outros com estas palavras. Bom dia, povo de Deus. 28 de novembro de 2020, sábado. Este texto escriturístico está em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o verso 18, que diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras seriam essas? Quais seriam estas palavras? Eu vou ler para vocês o versículo 13 ao 18 e você vai entender quais são estas palavras. Diz assim o versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Abrindo parênteses aqui, o versículo 13, quando Paulo diz: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ele está falando acerca dos que morreram, dos que partiram. O versículo 14: cremos que Jesus morreu, ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus o retornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Eita glória! Com Ele nas nuvens, né? Juntamente com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Veja bem, queridos irmãos, que quando Paulo fala assim, no versículo 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande voz do arcanjo ao som da trombeta, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos. Paulo já morreu há muito tempo, já partiu. Mas ele está dizendo nós, os que ficarmos vivos. Paulo já foi embora. Por que nós? Porque a Bíblia é atualizada a todos os tempos para aquele que lê neste instante. Quando ele fala nós, os que ficarmos vivos, é que Paulo está dando uma garantia que quando nosso Senhor Jesus voltar, aqueles que estiver vivo, aqueles que não tiver morrido, né, eles, depois os que ficarmos vivos, eles vão ser arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então veja bem, queridos irmãos, o consolo que nós temos acerca daqueles que partiu, aquelas pessoas que foram embora. Às vezes um vai novinho embora, né? E às vezes a pessoa ignora, né? Porque Deus permitiu, ele como um servo de Deus, ela como uma serva de Deus. Mas nós temos uma esperança. Então por isso Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então quando ele fala para consolar uns aos outros com essas palavras, e você está ouvindo agora esta palavra, quem sabe eu falo com alguém que questiona direto com Deus, porque ele permitiu assim, assim, assim. É porque cada um tem uma passagem de tempo determinada pelo Eterno, pelo Soberano, na face dessa terra. Há uns que ficam de cabelinhos brancos, mas há outros que têm uma passagem rápida. O nosso Senhor Jesus, por exemplo, eu acredito que ele foi até os 33 anos,
mais ou menos assim, né? Então, cada um tem uma passagem de tempo. Então, enquanto você tem vida, aproveita o tempo, tá bom? Aproveita o tempo, porque nós não sabemos a quantidade de tempo que vamos viver nesse planeta. Eu deixo essa palavra para meditação, quando Paulo diz, consolai uns aos outros com esta palavra. Que consolo é este? Que nós veremos todos aqueles que partiram um dia, tá bom? Conforme diz aqui no versículo 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Pronto. Quem partiu vai ressurgir. Vai sair do cemitério, vai sair de onde ele morreu, ele vai sair. Vai ressurgir. Mas não com aquele corpo mais, mas um corpo glorioso. Fiquem na paz do Senhor e tenham um sábado de vitória, você e a sua família.